81% do consumo diário no Brasil é realizado por mulheres. Isso é um número impactante. Isso quer dizer que a maioria das mulheres são consumistas e muitas vezes compra por impulso. Isso mesmo, muitas vezes o consumo ele é emocional. Tá? Ainda mais na era digital que nós estamos, onde as mulheres ficam se comparando o tempo todo. E esse dado alarmante, ele se dá por falta de organização, de clareza e de planejamento financeiro. Eu vou trazer aqui para você um dado muito interessante, na verdade é uma história de uma das minhas mentoradas, aonde ela consumia demais e ela não se dava conta de que ela consumia todo aquele montante. Então, o que acontecia na vida dela? Ela recebia e aí ela pagava todas as contas e o que sobrava ela simplesmente ia gastando no dia a dia. Sabe esses pequenos valores, esses pequenos gastos? Ah, vou comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um pequeno parcelamento, R$ 50 do cartão, R$ 100 do cartão. Então, era assim que ela vivia, com esses pequenos valores muito altos, R$ 50 daqui, R$ 100 dali, 200 dali, um final de semana R$ 300, e assim ela ia consumindo todas as sobras do seu salário. Ela não tinha reserva, ela não tinha investimento e ela nem sequer se dava conta disso. Quando nós começamos a fazer todo o planejamento, todo o diagnóstico financeiro dela, ela começou a identificar o quanto que ela estava tendo furos dentro do seu orçamento e ela nem percebia isso. E o que ela fez? Ela começou então a planejar. Nós fizemos um planejamento aonde ela ia conseguir manter as compras do que ela gosta. Então ela gostava de ir no salão, ela gostava de academia, ela gostava de sair no final de semana e está tudo bem de você sair no final de semana, desde que tudo isso esteja dentro da sua organização financeira. E foi assim que nós organizamos todos os gastos dela, esses pequenos valores, tá? Se eu perguntar para vocês, quanto que é o seu aluguel, quanto que é o financiamento do seu carro, da sua casa, quanto que é a escola do seu filho, quanto que é a sua faculdade, tudo isso você sabe de cor, porque você paga isso mensalmente e isso sai de maneira grotesca do seu orçamento. Mas se eu perguntar para você, o quanto que você gastou ontem nos seus picadinhos de gasto diário, provavelmente você não vai saber, você não vai lembrar do que gastou durante o dia. E é exatamente aí que está o problema do seu financeiro. É exatamente esse controle que você não tem. E era o que acontecia aí com a Renata. E o que nós fizemos? Nós fomos então levantando um planejamento de gasto diário. Nós criamos então um planejamento de gasto diário para ela dentro da rotina dela, né? Dentro da rotina dela que ela saía para o escritório e voltava, ela é advogada e nós fomos criando então esse estacionamento que ela pagava muitas vezes, a alimentação ali no dia a dia, uma coisinha ou outra que ela comprava e deixamos ali um controle, né, diário de gasto para ela. Um controle também dentro do que ela gostava de gastar, do salão de beleza, das compras pessoais, tudo nós deixamos planejado, controlado, organizado. O problema não é você fazer, tá? Esse não é o problema. O problema é você não mensurar o quanto que você quer gastar disso. Ou fingir que isso não existe no seu orçamento. Isso existe sim, e tá tudo bem de existir. Mas isso precisa ter controle, você precisa ter metas de gasto, tanto no gasto diário, quanto também no gasto pessoal. Quando você tem um controle, quando você tem uma meta, aí sim você consegue manter o seu orçamento equilibrado. Então, não fique disfarçando, achando que eu não vou nem mensurar o quanto que eu gasto, porque senão vou ter que parar de gastar. Não é assim que funciona, a educação financeira não é assim, o controle das suas finanças não precisa ser dessa forma, tá? Então você precisa analisar aonde que você está gastando, tá bom? Para que você consiga identificar um pouquinho melhor, para que você consiga avaliar um pouquinho melhor, eu vou fazer uma série de todos, uma série como um documentário mesmo, que é Ricas de Verdade, aonde eu vou trazer, assim como eu trouxe a história da Renata, eu vou trazer outras histórias de outras ricas, de outras mulheres que transformaram as suas finanças com um sonho,
com um planejamento, com uma organização, e elas conseguiram aí decolar suas finanças mesmo gastando o que elas gostavam, onde elas queriam gastar. Então é um documentário, é uma série Ricas de Verdade, onde você vai aprender muito com a história de mulheres que foram transformadas aqui no Bora Ricas. Acompanhe.